tema que dá um nozinho aí na cabeça daquele estudante que está tendo o primeiro contato com o italiano. Eu estou falando justamente do verbo esserti, que eu acho que você não conhece muito bem esse verbo por esse nome. Mas eu estou falando do c'è e do ci sono em italiano. Essa é uma dúvida que atormenta muitos estudantes em italiano. Quando que a gente usa esse c'è e esse ci sono e quando a gente usa o verbo avere? E é justamente sobre isso que eu vim falar hoje aqui para vocês. Então, vamos lá. Em italiano a gente vai ter dois verbos para expressar coisas diferentes. Vamos lá. Primeiro a gente tem o verbo avere. O verbo avere significa ter. Mas a gente vai usar ele num sentido muito restrito. E qual é esse sentido? Toda vez que na minha frase eu tenho um sentido de posse, tá? Então, toda vez que eu tenho um sentido de posse na minha frase, eu vou usar o verbo avere, tá? Então, por exemplo, na primeira frase que eu disse, ele tem um carro amarelo. Em italiano, eu teria que utilizar o verbo avere. Porque toda vez que a frase tiver um sentido de posse, eu vou ter que utilizar o verbo avere. E quando ela não tem esse sentido de posse, eu vou ter que utilizar ou c'è ou ci sono. C'è eu vou utilizar sempre para o singular e o ci sono eu vou utilizar sempre para o plural, tá? Mas vamos ver um exemplo. Quando eu falo assim, na minha cidade tem uma igreja muito bonita. Nella mia città c'è una chiesa bellissima. Veja, nessa frase eu utilizei o c'è. Mas Maria Rita, por que eu não posso utilizar o verbo avere? Porque nessa frase eu estou falando que existe na minha cidade. O sentido aqui do verbo ter não é o sentido de posse, mas sim de existir. Vamos fazer a inversão para ver se dá certo? Na minha cidade existe uma igreja muito bonita, por exemplo. Então veja, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque a diferença é muito sutil, mas ela existe e está presente ali. Além disso, além do sentido do verbo, do c'è e do ci sono, no sentido de existir, a gente vai ter três situações bem específicas que a gente vai utilizar ele. E eu quero comentar hoje nessa live sobre essas três situações. A primeira, a gente já viu, que é no sentido de existir. E aqui, por que é o sentido mais complicadinho? Porque a gente confunde justamente com o verbo avere. Então, a gente ter em mente essas duas diferenças é imprescindível para que a gente consiga entender todo o conteúdo que vem depois, tá? Então, sempre avere, sentido de posse, eu quero reforçar muito bem isso. E o c'è e o ci sono que a gente vai utilizar em três situações bem específicas. A primeira que a gente comentou, que é no sentido de existir. Mas eu posso utilizar ainda em outras duas situações esse c'è e ci sono. Como, por exemplo, no sentido de acontecer. Como assim, Maria Rita? Quando eu digo, por exemplo, que hoje a Roma c'è il concerto di Bocelli. Hoje, a Roma acontece o show do Bocelli, por exemplo. Veja, aqui eu utilizei o verbo c'è, né? O c'è. Por quê? Porque é no sentido de acontecer aquele show. Então, eu posso fazer uso desse c'è. Mas eu ainda não falei sobre o ci sono. O ci sono é sempre no plural. Como na primeira frase que eu falei pra vocês, né? Que no mundo tem muitas pessoas. Como que eu posso fazer essa frase em italiano? Al mondo ci sono molte persone. Veja, de novo, aqui no sentido de existir. Então, a gente tá falando de pessoas, plural. Então, a gente faz uso do ci sono.
último ponto que a gente pode utilizar esses dois verbos, que é no sentido também de estar presente. Quando eu falo, por exemplo, que a Rio c'è il Cristo Redentore. O que eu estou querendo dizer com isso? Que na cidade do Rio de Janeiro está presente ali, existe ali o Cristo Redentor. Então, novamente, a gente fez uso do c'è. Por quê? Porque não tem sentido de posse, então eu não vou poder utilizar o verbo avere.